tudo bem? Mais uma aula aí de resoluções. Essa vai ser uma série que a gente vai montar, né, com o intuito de reforçar o aprendizado de física térmica. Acompanhem essas aulas, anotem, façam as suas solicitações aí de dúvidas e tal, comentários. Não esqueça de deixar aquele joinha. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal Física News. Um abraço, acompanhe o vídeo, chama a vinheta. Vamos lá para essa resolução de física térmica, que tem como pré-requisito aí o cálculo básico, claro, né? Operações matemáticas simples, adição, subtração, divisão, essas questões de física quantitativa. Geralmente elas pedem também que você tenha uma noção de potência de base 10, né? Operações com as potências de base 10, tipo a adição, subtração de operações de números com potência de base 10. E como a gente está falando de física térmica, a gente tem também aqui como pré-requisito a calorimetria e as leis da termodinâmica, tá bom? Gases também, né? Se a gente pudesse colocar, também colocaria gases aí. Então vamos lá, vamos iniciar aqui essa série, né, de pelo menos alguns vídeos aí, fazendo algumas resoluções. Então esse vídeo seria o primeiro vídeo de uma série que a gente vai colocar de resoluções de física térmica, um conteúdo que vem caindo bastante nos vestibulares aí. Então esse primeiro slide aqui eu coloquei só para a gente reforçar, né, algumas ideias de física térmica que a gente não pode esquecer. Tem um texto aqui interessante que eu tirei de um livro que fala de uma forma geral sobre a termodinâmica, sobre a termologia, né? Diz assim: o funcionamento de uma máquina térmica se baseia na conversão de calor em trabalho. É o princípio básico da termodinâmica, por exemplo, né? das leis que vão falar das máquinas térmicas. A retirada de calor da fonte quente e transformando isso aí em trabalho. Para que isso aconteça, a máquina deve operar em um ciclo envolvendo duas fontes térmicas. Da fonte quente retira-se o calor, convertendo uma parte em trabalho e rejeitando o restante para a fonte fria. Um exemplo desse processo é o funcionamento de uma locomotiva a vapor, né? Na qual a fonte quente é a caldeira e a fonte fria é a atmosfera. O calor retirado da caldeira é parcialmente transformado em trabalho, no motor, né, que aciona as máquinas. Beleza. A outra observações que tem aqui, também retirada de um livro, que a gente depois pode até compartilhar, quem tiver interesse, um livro muito interessante do Ramalho, volume 2, Ramalho, a partir da página 160. A primeira lei da termodinâmica é a aplicação do princípio da conservação de energia. Então, quando se fala em primeira lei da termodinâmica, temos que lembrar lá do primeiro ano, que fez conservação de energia. Não é só uma reafirmação, né, do processo. E a segunda lei tem um caráter estatístico, de estabelecer forma presencial da evolução do universo, né, que a gente vai falar de fato como essa energia se processa, qual parcela se aproveita, qual parcela a gente perde de energia, né. A segunda lei vai ser bem mais descritiva nesse sentido. Considerações preliminares, coloquei aqui, recortei do livro algumas informações importantes. Então, o trabalho e o calor relacionam-se com a transferência de energia entre o sistema e o meio exterior, né? O que acontece com as máquinas térmicas. Elas não são 100%, né? A gente sempre perde energia de alguma forma para o meio. O princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica. Observação aqui 9.2, um item 9.2. Diz assim, 9, por causa esse 9 aqui que está aparecendo, 9.1, 9.2, 9.3, é porque é o 9º capítulo do livro, tá? Então esse 9.2 que fala sobre o princípio da conservação de energia, fala assim, a primeira lei da termodinâmica é uma reafirmação do princípio de conservação, já falamos sobre isso, né? E é válida para qualquer processo natural que envolva as trocas energéticas.
Transformações gasosas é importante, também vai resolver qualquer questão de física térmica envolvendo leis da termodinâmica, pessoal. Você precisa ter aí ciência das transformações gasosas, tá bom? Então, aquelas transformações que você estudou lá em gases, né, isotérmico. Para quem não viu, pode pegar o link, vou deixar o link na descrição desse livro aí. Eu tenho essas aulas de transformações gasosas já, de calorimetria, vou deixar o link aí para vocês. Então, transformações gasosas, a isotérmica, a isobárica, a isocórica, e a gente vê também a diabática, né? As transformações de um gás ideal são examinadas considerando a primeira lei da termodinâmica, né? Tem até um quadro interessante que a gente faz para poder aplicar. Olha, como é que funciona a primeira lei para a transformação isotérmica? Como é que fica a primeira lei para a transformação isobárica, né? Depois a gente pode colocar o link aí para vocês acompanharem lá essas observações também. Tá bom? A conversão de calor em trabalho é a segunda lei. A segunda lei da termodinâmica tem caráter estatístico e expressa o sentido preferencial que os sistemas evoluem. E a entropia, né, que é o processo aqui de degradação da energia. Então, os fenômenos naturais acontecem no sentido dos estados mais prováveis, havendo a passagem de um estado mais ordenado para um estado menos ordenado. É uma descrição dos eventos da natureza também, uma outra forma de você descrever aí alguns eventos e algumas transformações envolvendo energia. Vamos comentar nos vídeos falando sobre resoluções de física térmica, tá bom? Então vamos lá, eu trouxe uma questão para vocês aqui, envolvendo alguns princípios de gases, principalmente. A questão está pequenininha assim, pessoal, do livro e tal. Eu usei só um print para poder fazer aqui, mas eu vou ler para vocês. É um gráfico, eu vou reescrever esse gráfico. Eu vou ler aqui com vocês e a gente vai tirando as informações, tá bom? Diz assim, 5 mols de um gás perfeito se encontram a uma temperatura de 600 kelvins, ocupando um volume de 0,5 metro cúbico, mediante um processo isobárico. O gás é submetido a uma transformação indicada no gráfico. Calma. A gente mostra essas questões secas para vocês aí, mas não a gente sabe que não é dessa forma que vem caindo, né? As questões hoje de Enem, de vestibulares de uma forma geral, elas caem de maneira contextualizadas. Por que o professor usa, então, geralmente uma questão seca e tal para trabalhar e aí depois a gente pega a questão contextualizada? Não, porque quando a gente vai apresentar o conteúdo, né, apresentar, exercitar, a gente precisa de algo mais assim para poder te mostrar qual é a equação, como é que faz os cálculos. Depois que a gente domina essa parte, aí a gente pode pegar as questões contextualizadas e retirar de lá as informações também, tá bom? Mas isso não impede que você vá fazer as questões contextualizadas, tá bom? Na verdade, as questões contextualizadas você tem que ter cuidado, né? Porque muito texto e o que te interessa mesmo é um tamanhozinho desse tanto aí, né, de questão. Então, a gente vai fazer uma aula também específica para isso depois, mostrando alguma coisa nesse sentido. Pessoal, vamos por parte, antes de ler as perguntas dessa questão, vamos pegar aqui o comando e verificar algumas coisas, tá bom? Vamos lá, ele diz para mim aqui, 5 mols de um gás. O que é 5 mols de um gás? Ele está me dando o valor de N. N é o número de mols que está contido dentro de um gás. Eu tenho um recipiente, né, aqui. Esse recipiente vai passar por uma transformação gasosa aí. Ele já me disse qual é a transformação gasosa. A transformação gasosa envolvida na questão é uma transformação do tipo isobárica, né? Isobárica, uma transformação isobárica. Eu vou até anotar bem aqui, vamos devagarzinho. Uma transformação, faltou o S ali, então. Uma transformação isobárica. Cadê? Marca texto, está aqui. Uma transformação do tipo isobárica, tá bom? E o número de mols de gás contido aqui dentro, segundo ele, aí, é 5. Pronto, se tirou a informação. 5 mols. Vamos continuar tirando as informações aí. Ele se encontra a uma temperatura de 600 kelvins. Então, é o primeiro valor da temperatura. Ele se encontra, então isso significa que é a nossa temperatura inicial. Aqui, 600 kelvins, beleza? 600 kelvins. Lembra que Kelvin não tem grau, né? Kelvin é a unidade do Sistema Internacional de Temperatura, ela não tem grau, beleza?
ocupando um volume, olha, ele ocupa um volume aqui, é o primeiro, né, que está nos fornecendo, então certamente é o nosso volume inicial. Ele ocupa um volume aí de 0,5 metro cúbico. Ele não precisava te dar essa informação porque ele forneceu para a gente o gráfico. No gráfico, bem aqui, ó, a transformação começa nesse ponto. Perceba que a seta está da direita para a esquerda. Então, bem aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, mas bem aqui é 0,5. Então, é o primeiro volume. E o volume final está bem aqui, ó, 0,1. Ele vai reduzir aí, né? Ó. Então, isso aqui é uma compressão ou expansão. Você está reduzindo, né? Está reduzindo, isso aqui é uma compressão, tá bom? Cuidado. Isso aqui vai ser importante para a gente daqui a pouco. Uma compressão gasósa. Pronto, eu já peguei todas as informações do comando da questão. Agora a gente vai para responder ela, né? Quais são as respostas aqui, baseadas nas perguntinhas da letra A, B, C e D. Vamos lá, letra A. A letra A, ele pergunta assim para ti. Determine a pressão exercida pelo gás durante o processo. Olha, ele coloca P aqui, ó, na pressão, tá vendo? Ele não fornece o valor. O valor vira uma incógnita aqui, então eu não sei quanto é a pressão. Mas você tem informações importantes aqui. Você tem o número de mols, você tem a temperatura, tem o volume. Se você estudou gases, você vai lembrar de uma equaçãozinha chamada de equação de Clapeyron, né? Escrever o nome dessa aqui. Equação de... Não pode errar aqui. Deixa eu ver se eu acertei. Y, Perron. Equação de Clapeyron. O que é a equação de Clapeyron? A equação de Clapeyron é a equação que relaciona essas grandezas: pressão, volume, temperatura e número de mols. Essa aqui, ó, PV N R T. Tá bom? É essa, né? Então você tem essas informações, você tem o volume? Tem o volume do gás inicial, tem o número de mols que está contido dentro do recipiente? Tem o R. Quem é o R? O R é a constante universal dos gases. Ele forneceu aqui dados. Dados. Então eu vou colocar bem aqui para vocês, maior. O R é 8,31 Joule barra mol Kelvin, tá? No caso, esse valor aqui corresponde ao valor com as unidades no SI. Isso tem um significado importante, né? Observa aqui que todas essas unidades são do Sistema Internacional, Joule, mol e Kelvin. Isso significa que todos os outros valores que você for usar lá na equação de Clapeyron precisam estar acompanhando o Sistema Internacional. Eu não vou precisar me preocupar porque todos já estão no Sistema Internacional. O volume está em metro cúbico, a temperatura está em Kelvin, tá bom? Quando é que você deve se preocupar? Quando esse R estiver em Joule, mol, Kelvin e, por exemplo, a temperatura estiver em Celsius. Você não pode usar a temperatura em Celsius porque bem aqui a constante que tu vai usar na equação, ó, bem aqui, ó, igual, bem aqui no lugar de 100, tu vai usar o 8,31. Tá? 8,31. Alguns alunos agora ficam naquela onda, né? Poxa, no lugar de R, tá? Desculpa, não é no lugar de N, no lugar de R. O N é 5 ali, né? Deixa eu afastar um pouquinho mais isso aqui. Esse valor aqui, ó, vamos afastar ele, vamos colocar ele bem aqui, assim para sobrar o espaço. O que eu estou falando do R, eu vou logo jogar o valor aqui, ó, 8,31, tá bom? Alguns alunos ficam logo na onda, né? Poxa, 8,31 numa hora de vestibular, prova de Enem e tal. Pessoal, não fiquem assim não, isso aqui é um exercício de livro. Então geralmente eles colocam o valor com 2 vírgulas e tal, com 2 casas decimais após a vírgula. Não se preocupa, porque quando é para efeito de vestibular, Enem e tal, eles geralmente arredondam isso aqui, tá? Eles deixam, por exemplo, só o 8, entendeu? Então, lá aquele 4 ponto alguma coisa, que é o valor da transformação, né, de calor lá, caloria para joule, né? Ele usa só o 4, então eles têm essa noção, né, de ajeitar para vocês, não se preocupem, tá bom? Então vamos ajeitar aqui, ó. O P é o valor que você quer saber, o volume
a gente já tem, é o 0,5, tá? Igual, abaixo dele, tem que mexer de novo, ficou torto. Você sabe, né? Virginiano não gosta das coisas assim, muito desorganizadas, né? Prefere as coisas organizadas. O N é o número de mols que é 5. O R a gente já havia colocado aqui, que é o 8,31. Né? E a temperatura 600 kelvins, tá bom? Você vai fazer esse cálculozinho em casa para verificar se o professor acertou aqui o cálculo, mas isso aqui deve dar por aproximadamente, né? Não se preocupem com esse cálculo em si, né? Mas se preocupe bastante mesmo com como a gente chegou, né? nessa equação, por que essa equação, como a gente tirou do gráfico os valores, a pergunta. O valor vai dar aproximadamente 5 vezes 10 a quarta, no caso a pressão é Newton metro quadrado, tá? Unidade de pressão no SI é Newton metro quadrado. Não poderia ser outra forma de representar. Vou até colocar aqui, ó, SI, tá? Sistema Internacional. Não precisava colocar, eu estou colocando para chamar a atenção. A unidade de pressão no Sistema Internacional é o Newton metro quadrado. Por que vai sair em Newton metro quadrado? Porque todas as outras unidades estão no Sistema Internacional, então a pressão obrigatoriamente tem que sair no Sistema Internacional. Letra B. Na letra B, ele vai perguntar para a gente qual é a temperatura final do gás. Pessoal, quando ele pergunta qual é a temperatura final do gás, né, T, aí você vai usar uma outra equação dos gases. Tá? Uma outra equação importante dos gases. Que é a lei geral dos gases. Né? De forma geral, é a lei geral, que é essa aqui, ó. Pressão, volume inicial, né, dividido por temperatura inicial, igual pressão, volume, temperatura final. Né? Como a gente está trabalhando diante de uma transformação gasosa isobárica, então a pressão é constante. Né? A pressão inicial é igual à pressão final. Então esses dois valores aqui eles vão cortar. E aí você chega aqui na famosa lei de Charles. Lei de Charles. É a lei de Charles. Lei de Charles é aquela equaçãozinha ali. Né? O que sobrou para a gente ali? Volume inicial, temperatura inicial, volume final, temperatura final, tá bom? Aí como é que você vai fazer? Substitui, cara. Tá? Quanto é o volume inicial? 0,5. Qual é a temperatura inicial? 600. Lembrando que ele quer saber a temperatura final. Igual. Quanto é o volume final dessa transformação? Lá no gráfico. Ó. Ele saiu aqui, ó, o volume está nesse eixo aqui embaixo, né, ó, V metro cúbico, tá vendo? Ó, V metro cúbico. Ele saiu do volume de 0,5, ó, o gráfico está da direita para a esquerda, então esse aqui é o início. E ele sofre uma compressão, ó, diminui o volume até 0,1. Então 0,1 é o volume final, ele comprimiu. Né? Isso aqui, ó, vai baixar. Existe alguma coisa aqui forçando essa peça para baixar esse êmbolo. Esse gás vai ser comprimido, esse êmbolo vai vir para cá, ó. Vai ficar bem aqui embaixo, tá bom? Comprimiu o gás, certo? E a temperatura final eu quero saber. Agora é com vocês, em casa vocês brinquem com isso aí, multiplica cruzado, você vai achar que essa temperatura final é igual, a gente fez aqui já, deu 120, dobrou, né? Opa, desculpa. 120, né? 1200, 120 kelvins. Diminuiu a temperatura do gás. Aqui, ó. Diminuiu a temperatura do gás. Era 600, passou para 120 kelvins. Tá bom? Essa é a letra B. Pronto. Letra B finalizada. Vamos para a letra C. A letra C diz assim: calcule o trabalho realizado na transformação, indicando como esse cálculo pode ser feito pelo meio do gráfico. É só porque ele quer que a gente utilize uma propriedade gráfica. Tem uma propriedade gráfica aí, ó. Qual é a propriedade gráfica? Toda vez que você tiver esse tipo de gráfico, ó, gráfico, vou anotar aqui para vocês, ó, gráfico.
Eita, que bagunçou porque minha canetinha falhou aqui. Vamos arrumar aqui. Então, arrumar aqui. É um gráfico. Que gráfico é esse? Ele é um gráfico da pressão versus volume. Esse gráfico tem uma propriedade. Qual é a propriedade dele? Propriedade. Propriedade dele diz que a área do gráfico é numericamente igual, vou já explicar para vocês isso, é numericamente igual ao trabalho realizado pelo gás, ou trabalho sofrido pelo gás. Né? Trabalho é igual ao trabalho. Lembrando que o trabalho, ele pode, quando se trata de gás, ele pode ser realizado pelo gás ou sobre o gás. Tá bom? Vocês podem assistir minha aula lá de termodinâmica que eu explico direitinho isso aí. Trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Quando você está diante de uma expansão gasosa, a gente diz que foi o gás que forçou isso a acontecer. Então você tem um trabalho realizado pelo gás. Quando você está diante de uma compressão gasosa, aí o trabalho é realizado sobre o gás e a gente acaba de responder por tabela aí já a letra D. Né? Mas daqui a pouco a gente coloca ali. Mas a letra D está respondida. Tá? Então, nesse caso aqui é uma compressão. Então a gente pode afirmar que o trabalho é sobre o gás. Está vendo esse Nzinho que aparece na propriedade? O N é porque a propriedade ela se refere só ao número e não ao sinal. Então, quando for uma compressão, lá no resultado a gente tem que colocar negativo. Porque comprimiu, então o trabalho é sobre o gás, é negativo. Se fosse uma expansão, é positivo. Então, por isso que ele coloca o N. Olha, a propriedade diz respeito só ao número, ao sinal é por conta de vocês. O sinal é vocês que avaliam. Vocês têm que avaliar, é uma compressão ou uma expansão? Se for uma compressão, o trabalho é negativo. Se for uma expansão, o trabalho é positivo. Como é que eu acho a área dessa figura geométrica aqui? Como é que eu acho a área disso aqui? Base vezes altura. É isso? Base vezes altura. Me ajuda aqui. Quanto é esse valor? E quanto é esse valor aqui? Vamos lá. Área. Vamos achar essa área aqui. Bem simplesinho, né? Área. Numericamente só, tá? Só o número que eu quero saber. Esse valor aqui é o valor da pressão. A gente achou. Quanto é que deu o valor da pressão? 5 vezes 10 a quarta. A quarta, rapaz, se eu falar quarta, escreve 5. Não sei isso não. Aqui, vem pra cá. Quarta. Vezes. Quanto é esse tamanho aqui, ó? Esse tamanho aqui. Ah, já sei, é 0,5. Não é 0,5 porque não para lá no zero. Para no 0,1. Então, para eu saber esse tamanho aqui, ó, basta eu pegar 0,5 menos 0,1. Esse tamanho aí, ele nada mais é do que o 0,5 menos o 0,1, né? Para eu saber aquele tamanho. Então, claro, você brinca com isso aí, faz aí direitinho. Você vai encontrar aí um valor mais próximo de 2 vezes 10 a quarta. Você confirma lá. 2 vezes 10 a quarta. Como se trata de um trabalho, então ele é menos 2 vezes 10 a quarta. E como se trata de unidades todas no sistema internacional, trabalha energia. Energia no sistema internacional é joule. Tá bom? É joule. Pronto, você resolveu uma questão de gráfico aí, envolvendo, né? A letra D está respondida, né? A letra D, a gente comentou ainda agora, ele pergunta na letra D, o trabalho em questão é realizado pelo gás ou sobre o gás? Nesse caso aí é sobre o gás, né? É sobre o gás, pois se trata de uma
compressão. De uma compressão. Beleza, pessoal? A gente vai fazer mais algumas resoluções, aguardem aí os próximos vídeos, eu acompanho, eu vou colocar aí resolução de física térmica 01, 02, 03, vou colocar mais algumas para vocês aí acompanharem. Esse é um conteúdo que sempre cai no Enem, anota, faça seus registros, deixa aquele like pra gente. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ajude a gente a divulgar aí um trabalho bacana para outros colegas também. E fica aqui um grande abraço a todos. Valeu!